Olha só que interessante. Nós vamos trabalhar no nosso último desenho dessa série que faz referência aos primeiros desenhos no AutoCAD. E nesse último desenho nós vamos ter a oportunidade de praticar mais alguns comandos, praticar os comandos que nós já temos trabalhado e quem sabe aprender um novo comando. Por que não? Vamos lá? Vamos começar então trabalhando no AutoCAD. Antes disso, é claro, vamos memorizar de forma geral as medidas, né? Aqui então nós temos uma referência 00 para início do desenho e nós conseguimos então observar nessa referência, a partir dessa referência, uma linha contínua, também circunferências. Vamos lá então para o AutoCAD. Antes de iniciar o desenho, vamos aqui selecionar a nossa camada de contorno, que é a partir do contorno que nós começamos a desenhar. Primeiramente, para fazer o desenho, sempre nós utilizamos o comando básico de linha, que nós já sabemos, nós acessamos utilizando o comando de L. L seguido de um Enter. Agora é só especificar um lugar na tela onde eu vou iniciar esse desenho. Eu vou buscar esse alinhamento com essa parte superior, né? E vou digitar aqui sobre a tela. Vejam que eu posso alocar essa linha em qualquer direção, mas eu quero ter certeza que eu estou colocando essa linha na direção vertical. Para isso, eu aciono o modo ortogonal. Eu posso acionar esse modo ortogonal digitando sobre esse ícone que eu tenho aqui mostrado, né, na parte de baixo do vídeo, ou então eu posso digitar o atalho F8. Vejam que após digitar o comando do atalho F8, eu tenho linhas desenhadas na direção vertical ou então na direção horizontal. E após isso, agora ficou fácil. Eu posso então digitar o comprimento da linha, que é 35. Finalizo o comando utilizando o ESC ou o Enter. O Enter também funciona para finalizar o comando. Vou retornar aqui ao desenho para observar a medida. Como próxima medida, nós vamos ter uma circunferência de raio 20. Para fazer essa circunferência de raio 20, eu vou buscar esse comando, que é o círculo de 2 pontos. Vou digitar sobre o círculo de 2 pontos, vou buscar a referência no final dessa última linha que nós acabamos de desenhar. Lembrando que para eu observar essa referência, o OSNAP tem que estar acionado, e não só o OSNAP tem que estar acionado, como também nessa caixa do OSNAP, esse campo em que nós temos a extremidade, ele tem que estar habilitado. Então, com o OSNAP acionado, e lembrando também que o atalho para acionar e desacionar o OSNAP, fiquem olhando nessa parte de baixo do vídeo, e vocês vão observar que desacionando com o atalho F3, ou então eu posso também acionar com esse atalho F3. Com a referência da extremidade, eu vou então digitar sobre essa extremidade da linha e vou movimentar o mouse na direção aonde eu quero produzir a circunferência, que tem um diâmetro de 40. Ok. Para
conseguir alcançar uma melhor visualização do desenho, eu posso aplicar um zoom mais. O zoom mais, eu utilizo o botão de rolagem do scroll para conseguir alcançar o zoom mais ou o zoom menos, avançando ou retrocedendo o botão de rolagem, que é o botão do scroll, que é esse botão do centro aí do mouse. Então, no centro dessa circunferência, eu vou desenhar as linhas de centro. Utilizando o comando de linha, eu busco a referência do centro e vou alinhar com a vertical para eu produzir, então, essa linha básica, tanto relacionada ao centro, né, ao alinhamento vertical e ao alinhamento horizontal. Posso também utilizar o comando de propriedades correlatas para buscar a configuração dessa linha traço ponto que nós fizemos já no trabalho anterior. Então, utilizando o comando de propriedades correlatas, que eu acesso através do PI seguido de um Enter, eu vou digitar sobre essa linha que eu já configurei e vou trazer essas propriedades para essas linhas de centro. Vejam como ficou. Depois eu posso melhorar esse ajuste, né? Eu posso já trabalhar, por exemplo, melhorando a escala dessa linha, né? E a escala da linha, ela sempre faz uma referência ao tamanho, né, do desenho. Eu posso reduzir, né, essa escala, selecionando a linha, acessando as propriedades com o botão direito do mouse e melhorando essa frequência no tracejado, ou melhor, na linha traço ponto, né, reduzindo a sua escala. E posso utilizar então o comando de PI para também configurar essa outra linha. Ok. Vamos continuar o nosso desenho. Vamos continuar o nosso desenho agora fazendo um traçado para eu ter referência para o corte dessa circunferência que não é completa. Então eu vou digitar o comando de linha e vou buscar o centro da circunferência. E vejam que aqui agora eu tenho que desacionar o comando de linhas ortogonais. Eu desaciono esse comando utilizando o atalho do F8. Dessa forma, então, eu consigo desenhar uma linha, né, em qualquer direção. Bom, essa linha que pode ser desenhada em qualquer direção, na verdade, ela tem um comprimento e tem uma direção. O comprimento que eu desejo aplicar é um comprimento de 20 milímetros, e a direção eu posso acessar utilizando o símbolo de menor. Então vocês digitem aí o símbolo de menor e agora eu aplico o ângulo. O ângulo a ser aplicado é igual a 45 graus. Vejam que fácil. Bom, no próximo passo nós vamos apagar, ou melhor, aparar essa parte de baixo dessa circunferência desenhada. Para aparar, é só digitar aí sobre a tela aparar. Digitando aparar, pressionando o Enter 2 vezes, você então vai poder aparar essa porção de baixo da circunferência. No próximo passo, nós vamos ter um arco de 3 pontos. Nesse arco de 3 pontos, então, ele tem uma cota, né, um tamanho aqui de 30 e tem uma porção inferior com um comprimento, uma largura, né, de 8 milímetros. Vamos desenhar. Para isso, eu vou
desenhar uma linha auxiliar, uma linha de referência para ajudar no meu desenho. E essa linha de referência, né, que eu aciono já com o comando de linha seguido de um Enter, eu vou digitar então 30. E vou finalizar essa linha, né, de comprimento de 30 milímetros com um Enter. E vou criar uma outra linha. Para eu conseguir alcançar novamente o comando de linha, eu posso digitar novamente sobre a tela, né, o L seguido de um Enter, ou como eu utilizei o comando anterior, comando de linha, eu posso somente pressionar o Enter e retornar no último comando. Eu vou buscar então o ponto médio da linha. Mas, para eu alcançar esse ponto médio aqui da linha, no objeto Snap, aqui no canto inferior do vídeo, eu tenho que deixar habilitado esse ponto médio. A visualização, né, desse ponto médio. Então, eu vou habilitar o ponto médio e vejam aqui agora que eu consigo ter uma referência para eu partir, né, desse ponto, onde eu vou digitar e vou movimentar o mouse na direção inferior e vou especificar o comprimento de 8 milímetros. Finalizo o comando com o Enter. Agora ficou fácil para criar o arco de 3 pontos. Junto aos arcos, eu vou abrir essa caixa de ferramentas, onde nós vamos observar na primeira posição, na primeira opção, o arco de 3 pontas. E aqui é muito fácil. Então, eu vou especificar as 3 pontas digitando nessa extremidade, na extremidade inferior, e finalizo com o último clique no terceiro e último ponto. Legal, né? Então, vamos agora configurar essa linha como uma linha de centro. Eu vou, para isso, digitar sobre essa linha. Após selecionada, nessa extremidade, eu vou digitar e com o botão esquerdo pressionado do mouse, eu vou esticar essa linha. Para finalizar, eu utilizo o ESC. E agora eu vou correlacionar com as propriedades das linhas de centro, utilizando o comando de propriedades correlatas, que é o PI. Para acessar o PI, eu vou utilizar o Enter e vou então selecionar o objeto que eu quero ter as propriedades. E vou então agora passar essas propriedades para essas linhas. Muito bem. Vamos ver então agora qual que é o próximo passo. No próximo passo, então, nós temos uma linha que ela parte, né, desse ponto, né, da extremidade do arco de 3 pontos, e ela tem uma referência de cota que ela está a uma altura, né, a partir dessa referência 00, ela está a uma altura de 40 com uma distância horizontal igual a 100. Vamos fazer isso então. Então, para alcançar esse ponto, eu vou utilizar o comando de linha, Enter. Eu vou digitar sobre a minha referência 00. Vou movimentar o meu mouse e agora eu vou especificar a cota horizontal de 100. Vou digitar uma vírgula e vou especificar a altura de 40. Agora que eu já tenho essa referência, eu continuo com a minha linha e busco a extremidade do arco de 3 pontos. Finalizo o comando com um Enter. Essa linha que eu criei de base, como uma linha auxiliar, eu posso apagá-la. Vamos novamente tomar
um conhecimento, né, das medidas do desenho. Na próxima linha que eu vou desenhar, vai ser essa linha que tem um comprimento de 35 milímetros e tem um ângulo em relação à horizontal de 20 graus e ela tem uma referência a partir da origem, uma referência horizontal de 108 milímetros com uma cota vertical de 17. E nós vamos utilizar o mesmo princípio que nós utilizamos para desenhar a linha anterior. Então, eu retorno com o comando de linha, eu posso utilizar o L, seguido de um Enter, vou buscar a minha referência com a origem, movimento o mouse, e aqui, então, eu vou digitar os valores tanto da linha da cota na horizontal, que é igual a 108, seguido de uma vírgula com a cota vertical, 17. Bom, agora, o que eu faço? Eu vou movimentar o mouse nesse sentido e vou digitar o comprimento da linha, que é 35, seguido do símbolo de menor e vou especificar o ângulo. O ângulo, para especificar, eu tenho que considerar sempre esse movimento anti-horário. Então, no movimento anti-horário, considerando a referência aqui como zero, eu vou ter 180 graus mais 20. Então, eu tenho que digitar 200. E finalizo o comando com um Enter. A linha que eu tenho aqui como referência, eu posso apagá-la. Mais uma vez, vamos então tomar conhecimento sobre as nossas medidas, né, do desenho. E aqui, como medida básica, nós podemos observar que eu tenho uma circunferência, né, que ela tem concordância com essas linhas, e essa circunferência, então, ela tem um raio, né, de 14,5. Nessa circunferência eu conheço o início, conheço o final e conheço o raio. Então, nós vamos aplicar aquele mesmo comando que nós utilizamos no desenho passado. Vou buscar um arco, onde eu conheço o início, o fim e o raio. Lembrando que aqui a sequência, eu tomo sempre o início, seguindo um fim, um sentido anti-horário. Então, vou digitar sobre o final, vou movimentar o mouse e especificar o raio de 14 ponto, ponto, que é utilizado aqui como separador decimal, 14,5. Enter. Vamos mais uma vez tomar conhecimento sobre as medidas do desenho. E agora, então, eu vou desenhar essa parte, né, de uma semicircunferência que tem um raio, que tem um ângulo de 120 graus. E o início dessa semicircunferência, ela tem um afastamento, né, a partir aqui da origem, igual a 50 milímetros. Então, vamos lá fazer essa semicircunferência. Então, eu vou digitar aqui o comando de linha, vou buscar a nossa referência 00, e esse comprimento tem um valor igual a 50. Finalizo o comando, lembrando que essa linha de referência é uma linha, então, traço ponto, ela vai servir como referência para ser uma linha de centro. Então, eu já vou aproveitar, utilizar o comando de propriedades correlatas para buscar a configuração dessa linha de centro e conseguir, então, aplicar para essa outra linha que eu acabei de desenhar.
Vou buscar agora, entre os arcos, uma opção onde eu conheço o início, o fim e o ângulo. Então, vou digitar sobre essa opção de início, fim e ângulo. E, mais uma vez, eu vou aplicar aquele conceito onde eu tenho o início, o final segue o sentido anti-horário e vou movimentar o mouse. E agora é só especificar o ângulo, que nesse caso é 120 graus. Vejam como é fácil. Próximo passo. O próximo passo, nós temos aqui como medida básica essa cota de 32, de um afastamento de 32 milímetros a partir da referência. E nós temos duas semicircunferências. Uma voltada para baixo, com um raio de 16, e uma outra voltada com a sua circunferência para cima, com um raio de 30 milímetros. Ok, vamos então desenhá-las. Para conseguir alcançar essa referência de afastamento de 32 milímetros, eu vou utilizar o comando de deslocamento que nós já utilizamos em uma aula passada. Eu digito deslocamento, pressiono Enter e especifico o afastamento de 32 milímetros. Após a especificação desse afastamento, mais uma vez eu vou digitar o Enter. Busco a referência, onde eu quero ter um deslocamento paralelo, e movimento o mouse na direção onde eu quero alcançar, melhor dizendo, eu quero aplicar esse afastamento. Finalizo o comando digitando sobre a tela. E daí eu posso, então, finalizar o comando utilizando um ESC. A primeira circunferência, ela possui um raio de 16 milímetros. E nós vamos utilizar o mesmo conceito onde nós conhecemos o início, o final e o raio. Início, final e o raio. O início, nesse caso, eu vou utilizar aquele mesmo conceito, onde eu inicio e finalizo seguindo uma ordem, um sentido anti-horário. E agora, então, eu vou digitar o raio de 16 milímetros. Já a outra circunferência, o raio é igual a 30. E eu utilizo o mesmo comando. Como eu utilizei já o comando de início, fim e raio pela última vez, eu vou então pressionar o Enter para voltar nesse mesmo comando. Seguindo a sequência, no sentido anti-horário, esse vai ser o meu início, esse vai ser o final, movimento o mouse. Vejam que não deu certo eu utilizar o Enter para buscar o último comando. Então, novamente, eu abro aqui essa caixinha de ferramentas relacionadas aos arcos e vou buscar o início, fim e o raio. Início, fim e o raio igual a 30 milímetros. Finalizado, eu posso então apagar essa referência. Apagada essa referência, o que eu vou fazer agora? Eu vou então fazer os retoques finais, buscando a finalização dos retoques finais do desenho. Então, por exemplo, essa linha que eu utilizei como referência para fazer o acabamento da semicircunferência, eu vou poder deletá-la. Ou melhor dizendo, eu vou utilizá-la como referência depois para a cotagem. Então, eu vou configurá-la como uma linha também de centro, uma linha de referência, Eu posso ainda melhorar a visualização dessa linha aumentando a frequência do tracejado, Então, eu seleciono a linha para isso, digito com o botão direito para acessar as propriedades, e aqui eu ainda reduzo, por exemplo, a 0.05, e eu melhoro o nível de frequência desse tracejado, para facilitar a visualização e interpretação desse desenho. Vou também aproveitar
para desenhar as referências, né, das linhas de centro. Utilizando aqui o comando de linha, vou desenhar essas referências aqui das linhas de centro para essas circunferências. Vejam que às vezes eu tenho que também acionar o F8, né, que é o comando para desenhar as linhas ortogonais, né, para facilitar o desenho. Aqui, novamente, eu vou utilizar o comando de linha, vou buscar aqui o centro, né, da circunferência e vou fazer o desenho dessa seguinte forma. Né? Eu vou buscar esta intersecção e vou buscar essa outra intersecção. E aqui, agora, eu vou utilizar o comando de propriedades correlatas para buscar as propriedades, né, dessas linhas, né, para facilitar, então, a visualização. Vou buscar na verdade, vou melhorar a frequência do tracejado, né, buscando essa última linha, né, que eu configurei. Então, fazendo esses detalhes, isso vai melhorar a visualização do desenho. Agora que eu já tenho os desenhos do contorno, já tenho os desenhos relacionados às linhas de centro, está fácil para eu fazer a cotagem. E esse é o próximo passo. Mas antes disso, na opção de camadas, é necessário buscar a cota, a camada relacionada à cota. Então vamos selecionar a camada de cota e como nós já aplicamos, né, nós já sabemos, vamos utilizar o comando de cota linear para iniciar a cotagem. Nesse comando de cota linear, é sempre interessante você ter o objeto Snap acionado. E quando ele está acionado, né, ele sempre está aqui em destaque aqui no canto inferior do vídeo. Vocês podem observar que ele está em modo ativado quando ele está em destaque. Então eu vou aqui fazer essas cotagens, né, utilizando os comandos, né, de cota linear, cota raio, cota raios, né? Vejam como é simples. Cota ângulos. Novamente eu vou utilizar o comando de cota linear. Você sempre digita o comando por extenso e depois você então pressiona o Enter para você realizar ou finalizar o comando. Novamente eu vou utilizar o comando aqui de cota linear. Veja novamente que às vezes é interessante você habilitar e desabilitar o F3, né? Então esse aqui foi um bom exemplo, né? Vejo que às vezes o objeto Snap ele acaba me trazendo, né, uma sugestão que não é tão legal, né? Então o que eu posso fazer? Eu vou utilizar um Ctrl Z aqui funciona, né, para você retornar um passo anterior. Vou utilizar de novo a cota linear. Com o objeto Snap acionado, eu vou buscar as referências e depois que eu já tenho as referências em mãos, eu posso desabilitar o comando Snap utilizando o atalho F3, trago a cota para a referência onde eu desejo e depois eu posso voltar a habilitar o F3. Nesse caso eu ainda vou manter desabilitado porque eu vou movimentar essa minha cota
para a área externa. Então, como que eu faço isso? Aqui nesse ponto onde você tem o texto da cota, você pode clicar, digitar e com o botão do mouse, o botão esquerdo do mouse pressionado, você movimenta a cota para onde você deseja. Ainda com o OSNAP desabilitado, eu posso fazer algumas edições, como por exemplo, também digitar aqui sobre essa extremidade da cota e trazer para uma posição onde essa cota não vai tocar o desenho. Isso aqui, dessa forma, né, facilita um pouco, melhora, né, a visualização do observador, não faz com que o observador, na sua interpretação, tenha uma interpretação errada, a cota dessa forma não tocando no desenho, né, então isso vai facilitar o observador, né, a visualizar. Bom, vamos então aplicar um novo comando, que é o comando de texto. O comando de texto para a gente fazer a inscrição, né, das referências, tanto 00 quanto, por exemplo, relacionados a esse afastamento e cota. Né? O afastamento é a distância em relação à horizontal e a cota o valor referente à vertical. Bom, para acionar o comando de texto, você vai digitar texto somente e vai digitar Enter. Digitado texto Enter, você vai ter que especificar na tela o ponto onde você vai inserir o texto. Você vai digitar, né, sobre a tela e vai movimentar o mouse. Então, dessa forma, você vai criar uma caixa de texto. E aqui, então, eu vou digitar 000,0, que é a referência. Para finalizar o comando, eu posso, então, fazer um clique ou digitar fora desse espaço da tela. Finalizado aqui, então, o comando. Bom, mas está explícito, né? Está nítido, né, que o tamanho desse texto, né, não está adequado, né, em relação ao tamanho do meu desenho. É necessário reduzir esse tamanho de texto. E uma forma fácil de reduzir esse tamanho de texto é utilizando o comando de escala. Então, eu vou reduzir esse tamanho do texto. Para acessar o comando de escala, você vai digitar escala. Você vai digitar escala ou então acessar o atalho ES. Você vai pressionar o Enter. Você vai selecionar o objeto que você deseja ampliar ou reduzir. Após você selecionar o objeto, observando que ele entrou em destaque, você vai pressionar mais uma vez o Enter. E aqui é necessário agora que você especifique o ponto base onde você quer aplicar a escala. Então eu vou fazer um clique mais ou menos nessa região do centro do texto. Vejam que se eu movimento, eu já consigo alcançar um valor de ampliação ou então de redução. Mas eu não tenho muito controle nessa ação, né? Então eu posso fazer o seguinte. Eu posso digitar o valor, né, de redução que eu quero. Então eu posso, por exemplo, reduzir esse texto pela metade. Posso reduzir esse valor, né, pela metade. Ou então eu posso reduzir, por exemplo, para 20%, né, do seu tamanho original. Para um valor aí multiplicado, na verdade, o tamanho original multiplicado por 0,2. Vamos ver se é suficiente, se vai ficar muito pequeno ou muito grande. Bom, vamos comparar então com o tamanho aqui do texto, né, da cota. Acabou ficando pequeno, né? Então agora eu vou ter que ampliar um pouquinho. E isso é bom que a gente já exercita melhor a escala, esse comando de escala. Você vai digitar ES, selecionar o texto, mais uma vez, vai digitar o Enter,
agora especificar o ponto base, né, para você ampliar. E eu vou ampliar um pouco. Só agora movimentando com o mouse eu posso digitar aí um valor mais ou menos de 1.3, é suficiente, né? Eu acho que esse tamanho aqui está suficiente. Legal. Encerramos o comando? Bom, eu acho que ainda não. E por que não? Porque vejo que esse meu texto ele está coincidindo com o desenho. Isso não é legal. Então eu vou movimentar um pouco essa inscrição que eu fiz sobre essa referência. Para movimentar, olhem que bacana. Você vai utilizar o comando de mover. Você vai digitar mover, pressionar Enter, selecionar o objeto que você quer mover, digitar mais uma vez o Enter após a seleção, e agora é só fazer um clique sobre o objeto. Vejam que aqui eu estou com uma restrição no processo de movimentação somente na direção vertical e horizontal. E isso acontece porque o modo ortogonal está acionado. Para desacionar esse modo ortogonal, a gente já sabe que é utilizar o atalho F8. Então, utilizando o atalho F8, eu consigo então desacionar o modo ortogonal e movimentar essa inscrição para onde eu quiser. E onde eu quero é um local que está próximo da referência, mas que não coincide com o desenho. Ok. Configurado esse texto, eu posso, agora copiar esse texto para outra região e depois editar. Então vamos fazer o seguinte, eu vou copiar o texto utilizando o comando de CO. Copiar. Você vai digitar copiar, vai digitar Enter, você vai selecionar esse objeto. Após a seleção do objeto, a partir do clique no objeto, você vai pressionar o Enter. Agora, com o cursor nesse formato de uma cruz, você vai especificar o ponto base. O ponto base é onde você vai querer, então, a partir desse ponto, você vai copiar. Então, eu vou digitar aqui sobre esse ponto base, que é exatamente próximo aqui ao texto, e vou copiar esse texto para esse ponto, onde eu tenho um afastamento e cota, e também para esse outro ponto, onde eu tenho um outro afastamento e cota. Para finalizar, eu posso utilizar o Enter ou o ESC. Eu tenho o costume de utilizar o ESC. As cotas, o afastamento e a cota, o afastamento é igual a 100 e a cota é igual a 40. Aqui nesse outro caso, o afastamento horizontal é 108 e a cota vertical é 17. Então vamos editar, melhor dizendo, esse texto. Aqui então nós temos 100,40, 100,40 e você consegue acionar ou editar esse texto, utilizando um duplo clique, ou seja, 2 cliques rápidos, você consegue acessar a edição do texto. Eu posso até utilizar aqui um espaço para trazer uma melhor estética para o desenho. Então, novamente, aqui eu vou utilizar um duplo clique para acessar a edição desse texto. Então, aqui eu tenho o valor de 108 para o afastamento horizontal e 17. Lembrando que o afastamento é quando eu tenho um valor de coordenada na horizontal, e quando eu tenho um valor de coordenada na vertical, eu chamo de cota. Por isso que eu estou me referindo a afastamento horizontal e cota vertical. Vamos ver, então, aqui é necessário eu ter uma
cotagem alinhada, né? Então, eu vou utilizar o comando de cota alinhada, porque essa cota ela não é alinhada com a horizontal nem com a vertical, ela é alinhada com o plano da linha. Então, eu vou utilizar o comando de cota alinhada e vou buscar as referências, né, do início e final da linha. Vejam que aqui, no meu caso, eu vou precisar utilizar o comando, né, o atalho F3, para habilitar o objeto OSNAP, para eu ter certeza sobre as referências do início e final da linha. Vejam que aqui a linha de chamada acabou que coincidindo com o texto. Então, o que eu vou fazer? É necessário movimentar esse texto que nós acabamos, né, de editar. Então, eu vou utilizar o comando mover, digito mover, digito Enter, seleciono o texto, pressiono mais uma vez o Enter, para, então, movimentar esse texto. Ainda é necessário colocar a referência aqui para o ângulo onde está posicionado, né, onde está direcionada essa linha. Eu vou utilizar o comando de linha para criar essa linha, né, de referência. Lembrando que essa linha, como é uma linha que não pertence ao contorno, então eu vou utilizar, né, o comando de propriedades correlatas, que é o comando PI, para buscar as propriedades, né, dessa linha de centro, ou uma linha de referência que nós já configuramos. Pressiono o Enter, né, para finalizar o comando, seguido, por agora, pela cotagem do ângulo. Cota ângulo. Agora, para cotar o ângulo, fica fácil. Eu busco as duas referências das linhas, né, onde eu tenho a direção do ângulo e movimento o mouse até a posição onde eu quero colocar a cota do ângulo. Aqui, mais uma vez, né, como eu utilizei o último comando foi o comando de cota ângulo, e aqui novamente eu vou utilizar o comando de cota ângulo para fazer a especificação, né, desse ângulo que tem 120 graus. Eu posso até aqui, para melhorar ainda a visualização, esticar essa linha, seguindo, né, a referência, né, dada ali pelo modo OSNAP. Então eu faço um clique na linha, pego a extremidade e faço a extensão da linha ali com o botão pressionado. Legal, né? Então aqui agora eu vou seguir, né, fazendo a cotagem, utilizando cota ângulo, cota alinhada, cota linear, melhor dizendo. Vou buscar essa referência do início, vou buscar essa outra referência e vou então dar preferência para fazer essa cotagem sempre fora, né, do desenho, né, fora do espaço do desenho. Aqui novamente vai ser necessário mover esse texto que eu tinha escrito. Então vou mover utilizando o comando de mover, vou selecionar o texto, depois que eu selecionei esse texto eu vou utilizar o Enter e consigo observar que o comando foi acionado porque o cursor ele modificou para esse formato de uma cruz e movimento então para que esse texto ele não coincida, né, com as linhas de chamada aqui. Bom, para finalizar as cotagens, agora é só cotar esses raios, né, dessas semicircunferências. Então, eu vou utilizar o comando de cota raios. Cotar raios. Vou fazer a cotagem tanto desse raio, onde eu tenho aqui um ângulo de 30 graus, como também eu vou fazer a cotagem desse outro raio, onde eu tenho o valor de 16.
Posso até buscar uma outra forma para melhorar, então, a estética, né, dessa cotagem. E dessa forma, então, eu vou finalizando, né, vou finalizando aqui o nosso desenho. Depois, é claro que, se desejável, né, você pode ainda fazer mais algumas edições, mas basicamente aí, então, nós temos os contornos, nós temos as descrições, né, de cotagem, né, de ângulos e referências que são aí, então, necessárias, né, para se construir essa forma. E desse modo eu encerro esses primeiros desenhos que nós fizemos aí no AutoCAD, com essas 4 formas aí principais, onde nós trabalhamos, né, com comandos, desde comandos básicos, aí, como as linhas, comandos relacionados à cotagem, as configurações dessas cotagens, comandos de texto, comandos como deslocamento, comandos como a alteração das propriedades das linhas, comandos básicos, né, como a criação de camadas. Então isso já nos dá base, já nos vai dar base para depois trabalhar com projetos reais, como por exemplo uma planta baixa. Onde uma planta baixa, basicamente, num projeto arquitetônico, nós vamos então ter os contornos também, nós vamos ter as cotas, vai ser necessário fazer a representação, né, da projeção da cobertura, né, com uma linha tracejada. E isso tudo nós vamos observar nas próximas aulas. Mas antes disso, ainda vai ser necessário, né, aqui, para uma melhor apresentação, nós desenharmos, né, uma folha e prepararmos esse desenho para ser impresso. E é isso tudo que nós vamos ver na próxima aula. Até mais e obrigado!